Muito boa tarde, Brasil. Estamos ao vivo aí para falar das eleições que aconteceram ontem em todo o Brasil, trazendo inúmeras surpresas, BH que o diga, Rio de Janeiro que o diga, Minas Gerais que também o diga, e até para nós aqui não deixou de ter alguma novidade, né? Nós, no Distrito Federal, vimos uma renovação plena na nossa bancada de deputados federais. Nós viemos viemos e elegemos 5 mulheres numa bancada de 8, já não deixa de ser uma diferença. Elegemos 2 senadores, uma que praticamente engatinha na política nesse momento e chegou bastante na frente. Vimos um tradicional deputado federal nosso aqui, que sempre mostrou muito trabalho, sendo contemplado e eleito senador da República, e uma boa briga agora, preservando aí o tempo para o segundo turno. Ibanez, que chegou lá com seus 40 e alguns de preferência do eleitorado, mais Rodrigo Hollenberg, que é o atual governador e que busca a reeleição. Vai ser um bom embate e a gente espera que aconteça. Para a gente tratar um pouquinho do que aconteceu no dia de ontem, falando um bocadinho de Brasil e também de Brasília, estou contando com 2 cientistas políticos e também uma estrategista política. Começa aqui com o Lucas de Sá. Seja bem-vindo, meu caro cientista político. Obrigado, Celso. Boa tarde para você, boa tarde para o amigo de casa. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui nesse bate-papo gostoso. Votou direitinho ontem? Votei direitinho. Sua urna deu problema, não? Não. Funcionou bem, não peguei muitas filas na sessão, não. Tá bem. Também conosco a Solange Bezerra, estrategista política. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada, Celso. É um grande prazer estar aqui nesse espaço, sempre discutindo política com você, com o amigo Rócio Barreto e hoje com o Lucas. E é um grande prazer estar também com você aí de casa. Obrigada. Votou direitinho? Espero que tenha votado direitinho, né? A gente vai saber no decorrer dos 4 anos. Acertou direitinho todos os votos, os 6. Sim. Né? Passou tudo direitinho, a urna não gritou, não esbravejou, não mostrou nada errado. Então tá bom. Rócio Barreto, cientista político. Obrigado, Você Celso. vota onde, Rócio? Na sua voto no terrinha Guará, lá? Voto lá na minha terrinha, lá no Guará. Votei tranquilamente, sem fila, foi rápido. O que estava dando problema era só a identificação biométrica. A você de Graças casa. a Deus, com todo mundo. Eu não consigo passar. Isso eu não estou falando mal da urna, não, e da identificação. É a sua digital mesmo, né? Lá, a portaria do meu prédio botou a tal da identificação digital também. Amigo, eu não passa uma. E olha que eu já troquei de dedo, já tentei todo. Não. Faz voltar e não funcionar. Parece que sumiram as impressões daqui. Não tem outro jeito, não. Mas vamos começar pelo presidente da República, vamos? Surpresa ou não? Ou já era o esperado? Olha, Celso, a vitória de Jair Bolsonaro era esperada por todas as pesquisas. Talvez o número alcançado, o percentual alcançado, fique um pouco diferente do que as pesquisas estavam dando. É verdade que nenhuma pesquisa chegou, nem sequer quando se falava apenas na totalização dos votos válidos, nenhuma pesquisa chegou a mostrar 46% para o candidato Jair Bolsonaro. Então, nesse ponto de vista, surpreende. Um erro, mas talvez um erro não tão grande assim. Havia pesquisas aí falando em votos válidos que já tinha chegado em 42% o candidato Jair Bolsonaro. Com tal de 2 para cima, 2 para baixo? Nós vimos diferenças piores, por exemplo, em 2014, quando o Aécio passou para o segundo turno, no lugar da Marina Silva, a gente viu um erro maior do que a gente viu esse ano nas eleições presidenciais. Talvez a maior diferença entre pesquisas e a contagem final de votos fique ali mais para a parte de baixo na eleição presidencial, né? Marina Silva com 1% dos votos, Henrique Meirelles também beirando 1%, Cabo Daciolo com mais votos do que Marina Silva, que é o Meirelles candidato também, do né? Novo, João Amoedo, também acima de todos esses candidatos ditos nanicos, Geraldo Alckmin na casa dos 4%. Talvez esse resultado dessa parte de baixo do escrutínio seja mais surpreendente do que o resultado de Você conheceu o Daciolo lá na Câmara? Conheci, sim. Ele vive dando glória a Deus lá também? Quando chegou
à Câmara dos Deputados, ainda deputado pelo PSOL, né? Ele era do PSOL, né? Foi eleito pelo PSOL e expulso do partido porque apresentou uma emenda à Constituição em que substituía o todo poder emana do povo pelo todo poder emana de Deus. E isso aí parece que contrariou os princípios. Foi convidado a se retirar, então. E foi convidado a se retirar, mas é exatamente essa figura. Ele não inventou esse personagem na campanha, não. Ele sempre foi exatamente essa figura. É verdade. Ele era sempre muito presente na frente parlamentar evangélica. É verdade. Né? E sempre tinha uma boa ideia. O que o Daciolo da vida busca numa eleição como essa? Ó, Celso, o Daciolo surpreendeu bastante. Não, ele saiu estilo vencedor dessa saiu muito grande. O Daciolo saiu muito grande dessa eleição. O marketing dele é de uma forma assim extraordinária, com a Bíblia na mão e falando de forma que os crentes gostam. Esses crentes tradicionais, protestantes tradicionais, gostam de ver as pessoas falando. É Deus sempre na frente. A participação dele nos debates, ele usou o tempo de consideração final, lendo passagem da Bíblia. Isso foi impressionante, as pessoas gostam disso. Ontem, quando ele foi votar, foi com a Bíblia na mão, ajudou um cidadão de cadeira de rodas a chegar na urna e fazendo esse marketing que as pessoas gostam. E é um marketing gratuito e que vem de dentro. Ele se destacou bastante e creio que ele vai continuar insistindo, talvez não com um futuro promissor, como na presidência da República, mas ele tem ele entra em qualquer percentual outra muito eleição grande. à parte. Aliás, eu li, não sei onde, e guardei para mim, isso foi hoje, né, de que ele tentaria a Prefeitura do Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Ele vai chegar super conhecido, não vai não, Solange? Com certeza, com certeza. Inclusive, essas eleições, a polarização, né, que iria existir entre Bolsonaro e Haddad, nós já sabíamos, isso já era real, conversamos sobre isso, eu ainda falei, quando Bolsonaro resolveu que ele viria para a disputa, eu já sabia que ele estaria em segundo turno. Tenho testemunhas disso, que é o programa que foi, né, gravado. Uhum. E assim aconteceu. 46%, muito bom, nenhuma pesquisa chegou nesses números. E o que acontece? O que foi surpresa para mim foram os pequenos crescerem tanto. Amoedo, né? Daciolo, foram pessoas que nos surpreenderam, assim como Marina Silva, a queda dela foi surpreendente. Esperava que ela fosse ficar melhor. As pesquisas mostravam ela numa posição bem melhor. Onde é que está o erro da Marina, você que faz marketing político? O erro da Marina é o mesmo de 2014, quando ela tinha o queijo, a goiabada, tudo na mão e não soube cortar. Ela tem que ter mais segurança ao passar as propostas, os projetos. Nós até conversamos no programa passado, o eleitor ele quer isso, ele quer essa segurança, ele quer essa firmeza. E eu acho que falta, ela recua muito em algumas propostas, quando pressionada pela mídia. Como é que a gente explica o novo, de novo, mostrando o seu valor agora? Olha, Celso, a verdade é que o recado, de forma geral, o recado que se pode tirar dessa eleição é a mudança, né? É a negação do estilo que se vinha fazendo política nesse país ao longo dos anos. Eu acho que o recado é claro, o recado com a renovação gigantesca que houve no Senado, uma renovação acima das expectativas na Câmara dos Deputados e nas eleições majoritárias, novidades, como os gigantescos 2, alguma coisa por cento do candidato do Novo, João Amoedo, a gigantesca votação do candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, despontando em primeiro lugar, enquanto as pesquisas eu diria que catastrófico para os outros partidos. Eu acho que a proposta do Novo, falando especificamente do Partido Novo, é uma proposta que sai vencedora dessas urnas, né? Resta-nos ver agora, com o partido consolidado, como eles vão se comportar nesses próximos 4 anos. E isso vai ser determinante para o crescimento e para o desenvolvimento do partido. Eu não consigo ver, por exemplo, o partido fazendo uma coligação nesse momento
É que seria meio catastrófico, não seria não, Rossi? Celso, o Novo vem com um projeto novo e inovador, mas há algumas propostas dentro do Novo que não se sustenta nesse modelo que a gente tem aí, tanto na Câmara Federal como nos governos estaduais. Eles vêm com uma proposta nova, mas talvez ela ainda não esteja pronta para se adequar a esse modelo que está aí. Eu acho que vai haver dificuldades. O Novo fez fez uma deputada aqui no Distrito Federal, a Júlia Luci, e eu soube agora há pouco com o Lucas, que fez 8 deputados federais. Então, o Novo já começa a mostrar sua identidade. É muita coisa para um partido Muita que coisa. chegou ontem, né, Manoel? Que chegou ontem. Tanto é que nas eleições passadas não tinha registro. E ficou realmente conhecido com sua impressão digital. Agora, vamos ver se essa impressão digital se sustenta. Porque a partir das próximas eleições já não vai ser mais Novo. Vamos ver se essa identidade... Não, mas esse Novo fez bonito aqui dentro também. Fez bonito, sem sombra de dúvida. O candidato ao governador não fez feio. Me parece que 3%, Guerra, 3, não, 3, 4%. para um partido que não, começou sem ontem, sombra de dúvida, né? exatamente. E elegeu Quase gente. 3, né? Elegeu, sem sombra de dúvida. Elegeu aqui a Júlia Luci, deputada distrital, e conseguiu mostrar a que veio. Agora vamos ver se eles conseguem sustentar essa proposta de novo diante esse sistema arcaico que a gente está vendo aí, né? Esse sistema arcaico que insiste em permanecer. Agora, nós temos que ir, né? É lógico que a gente aprende sempre uma lição com a eleição que passou e temos que aguardar o segundo turno agora e deve ter alguma coisa a ser mexida, não tem não? Nessa estrutura. Se você fosse convidado a fazer parte de um dos dois ali, ou o Hollenberg ou o Ibanez, vamos pegar a prata da casa, mas vale para os seus aí também, certo? O que é que a gente teria que mudar nessa hora? É uma nova eleição, realmente? É uma nova eleição, novos acordos políticos. Aquilo que vocês estão falando sobre o Novo foi vitorioso no Distrito Federal. De repente, vale tanto para o Rodrigo quanto para o Ibanez estar olhando, né, e lendo sobre o que o Novo propôs aqui no Distrito Federal. Verdade. Porque mesmo sem tempo de televisão, sem convites, o Alexandre chegou e falou, vim para isso e vou ficar, ele é promissor. Então, penso que tanto o Ibanez como o Rodrigo, eles vão ter que dar uma mexida nisso daí, na estratégia. Porque a verdade é que o Distrito Federal, ele antecipou o segundo turno. As pessoas, quem não votava de forma nenhuma em Rodrigo, não, eu vou de Ibanez, que é para não fortalecer Rodrigo, e foi o que aconteceu. Nós tivemos uma antecipação. Agora, cabe a eles buscar acordos e apoios com aqueles que trouxeram alguma coisa de boa, de bom para o Distrito Federal, boas propostas, e o Novo é um dos partidos que seria interessante. Faltou ao Novo um pouquinho de tempo de televisão. Faltou muito. Olha, o Alexandre Guerra foi dos poucos candidatos, olha que eu entrevistei, com exceção do Ibanez, que faltou no dia, que é um caso pitoresco. Você sabe por que o Ibanez faltou aqui? Ontem, alguém que trabalha muito diretamente ligado a ele estava me contando. Naquele dia, uma sexta-feira que estava previsto, ele era dos primeiros que estaria comigo aqui. O pessoal estava peitando o Ibanez na sede do partido para fazê-lo desistir da sua candidatura, porque ele estava com menos de 2% de intenção de voto. A fonte das mais fidedignas que me disse isso. Resultado catastrófico. Para você que é de fora de Brasília, o homem que estava com 2% pulou para 49. 42. 42, fechou em 42 agora, mas chegou quase que 40. Quase que se elegeu o primeiro turno. No começo da contagem de votos, ele estava lá na frente. Igual o Bolsonaro também estava, chegou a 49,2, se eu não me engano, né? Antes de entrar o Nordeste lá, despejando todo o voto no Haddad. Outra coisa. Aliás, falar nisso, vamos ouvir um pouquinho dos dois que saem para o segundo turno, né? Vamos colocar o Bolsonaro. Olha, a imagem não é das melhores, porque ele fez via internet
e ele mesmo se filmando ali, embora tivesse muitos profissionais de imprensa do lado de fora da casa dele aguardando uma palavra dele, ele preferiu fazer ele mesmo com uma filmagenzinha, né? Aliás, ela vai um recado para o candidato: despreza a imprensa e tu vai ver o que é bom para tosse, né? Coloca aí a fala do Bolsonaro. Então, o agradecimento que eu faço é para todos os brasileiros. Nós ganhamos em 4 regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa. E tenho certeza que melhorará, e muito, por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT, ou melhor, sempre existiu por parte do PT por ocasião de eleições. Fazem verdadeiro terrorismo em cima desses que pertencem a uma das regiões de gente mais humilde do nosso Brasil. Não vai ser fácil o segundo turno. Eles têm bilhões para gastar. Vocês sabem disso. Eles quebraram grandes empresas brasileiras, afundaram bancos, quase quebraram o BNDES, arrebentaram com os fundos de pensões. Eles têm dinheiro, têm um poder econômico enorme. Nós temos que acreditar em nosso Brasil. Devemos continuar mobilizados. Não podemos simplesmente nos recolher. Faltam aí 3 semanas para o segundo turno. Vamos, junto ao TSE, exigir soluções para isso que aconteceu agora. E não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza, se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido. Ele acredita ainda que ele seria eleito em primeiro turno. Eu acho que um cidadão que teve 40 e cacetada de votos, por cento de votos, pode reclamar da urna eletrônica, Lucas? Olha, Celso, fica parecendo que ele não tem a legitimidade necessária. Ué, porque aí dá a impressão que ele também, né? como diz hoje, foi beneficiado pela mesma urna. É verdade também. Eu acho que ele estava se referindo... É meu amigo, mas eu tenho que falar, ué. Especialmente nesse caso aí, houve uma divulgação aí, houveram fake news ao término das votações, dizendo que ao digitar 1 apareceu o Haddad, dando a opção do 13. Correu a notícia lá na terra do Joãozinho, que está ali no câmera. Aí eu perguntei, aconteceu contigo? Eu falei, não, eu ouvi dizer. Então, ouvi dizer, para mim é a mesma coisa que nada. Acho que ele estava se referindo a isso. Eu acho que, enfim, essa temática certamente não é a adequada para ser discutida agora no momento do segundo turno. Ele conseguiu uma votação para lá de expressiva, são 46% dos votos. Falta muito pouco, imaginando que ele não perderá nenhum dos votos dele ao longo dessas 3 semanas. Fiéis, né? Faltam pouquíssimos votos para que ele alcance a margem de 50% mais. Quem votou no Alckmin pular para o lado do... Você tem que pensar o seguinte, se a cada 10 dos que não votaram em nenhum dos 2 candidatos, se a cada 10, 2 optarem por Jair Bolsonaro, ele se elege com uma margem de diferença até considerável, uma margem segura até. Agora, esse papo, Rossi, você que presta muita atenção e que gira pela esquerda também, que você presta atenção no Nordeste, você já foi petista, Rossi? Não, Celso, filiado de carteirinha eu nunca fui. Você é PSB. Sou filiado ao PSB e eu sempre prezo por uma agenda progressista. E o que fez com que Jair Bolsonaro crescesse tanto é que as agendas progressistas, tanto do PT, do PSDB, não estava mais representando alguma parte da sociedade. E a sociedade viu no Bolsonaro essa representação. Ninguém pode dizer assim, eu voto no Bolsonaro porque o programa de governo dele é melhor. Porque ninguém conhece o programa de governo do Bolsonaro. Ah, não, eu vou votar no Bolsonaro pelo serviço que ele prestou para a sociedade. Não pode dizer isso também porque ele nunca prestou serviço. Ele esteve aí diversos mandatos como deputado federal e não teve, uma participação que as pessoas vissem algum destaque. Então, esse crescimento que a gente vê no Bolsonaro
É as pessoas que não encontravam, nesses últimos governos aqui do Brasil, uma representação e viu nele uma válvula de escape para estar apoiando ele. Pessoas que não consideram a segurança adequada e querem uma segurança maior, estão trabalhando por um discurso mais ou menos nesse sentido. Você viu o programa do PT também? Do PT, eu vi o programa do Existe, PT e li o Haddad programa. Tem alguma coisa para oferecer? Você disse que o Bolsonaro não tem. É, eu também não vi do Haddad. de a não programa- ser que ele disse que vai voltar ao governo, fazer o governo do Lula, mais nada. Não, Quer em dizer, relação- a bandeira do Haddad é só essa. Em relação a programas de governo, eu li quase todos. E não vi, assim, um destaque no programa apresentado pelo Bolsonaro. Tanto é que ele também não discute. Mas do Haddad tem esse destaque? programa. Tem destaque. Tem Por destaque, por exemplo, na valorização das mulheres e no incentivo à educação. Esses aí eu vi, e com relação à economia, para voltar ao crescimento, com relação ao câmbio flexível. Isso aí eu vi alguns destaques assim, e quando pergunta algo sobre economia para o Bolsonaro, ele fala, não, tem que perguntar para o Posto Ipiranga, que ele se refere ao Paulo Guedes, o economista Que estava dele. do lado dele nessa Exatamente, conversa aí. exatamente. E há algumas contradições em relação ao vice dele, que fala algumas coisas que quer implantar e ele discorda. Então, isso daí causa, Queima assim... um pouco. Exatamente, queima um pouco e a gente não vê algo assim palpável e de força. Por isso que eu acredito que essa valorização do Bolsonaro é devido às pessoas que não concordam com essas agendas e não se sentem representados. Antes de perguntar para a estrategista política o que ela faria para esse segundo turno, para um ou para outro, eu pergunto para você leu a plataforma de governo oferecida por esses candidatos? Olha, eu li sim, mas você sabe que todo candidato a cargo majoritário é obrigado, no registro da sua candidatura, a apresentar um plano de governo que fica registrado lá no tribunal. Mas o que nós temos quanto a esses planos, em geral, são linhas, né? O que eles traçam são linhas diretivas ali. Dificilmente um candidato desce no detalhe da sua proposta do plano de governo, seja porque esse detalhe ainda não está desenhado, ou seja porque ele não quer dar este programa para um eventual adversário que ganha. Então, o que traz são linhas gerais. O Bolsonaro, por exemplo, mesmo dizendo sempre que se a questão é economia, fala com Paulo Guedes, todo mundo sabe a linha de pensamento do Paulo Guedes, sabe quem é o Paulo Guedes. Então, ele aponta numa direção. Você não pode dizer especificamente o que vai fazer, mas você tem um candidato que aponta numa direção para a economia, que é uma direção liberal. E o Haddad, que já apontou numa direção contrária, porque numa linha mais conservadora na economia. Tá certo. Qualquer coisa ele chama o Meirelles. Não é mesmo? Vamos lá agora. Estrategista político. O que eles têm que mudar nessa fala toda para poder chegar nesse segundo turno vencedor? Eu, particularmente, se eu for analisar hoje a condição dos dois, Jair Bolsonaro, por uma questão matemática, ele vai ser vitorioso. Porque eu analiso da seguinte forma: se nós tivemos 46% contra 28%, quem vota Haddad não vota Bolsonaro, não vai ter mudança. Quem vota Bolsonaro não vai votar Haddad. E o que acontece? Nós fomos analisar, sem colocar essa polarização, o Nordeste, se você for comparar, ele votou. Quem não votou Haddad, votou Jair Bolsonaro. Se você for comparar com Ciro Gomes, ele ficou à frente. Então, por uma questão matemática, no segundo turno, ele vai estar à frente, sim. Isso é real, hoje isso é realidade. O eleitor do Jair Bolsonaro não vota Haddad, e vice-versa. E a diferença entre eles dois é muito grande. É muito grande, é expressiva, é significativa. Até no Nordeste, onde Haddad ganha, se comparado Jair Bolsonaro com Ciro Gomes, Jair Bolsonaro está na frente. Então, isso, para mim, é uma questão matemática que acaba sendo lógica. E o Ciro é tão nordestino quanto aquele que consegue o voto do Nordeste, que é o ex-presidente Lula. Exatamente, é isso que Não nós formos fazer. pelos olhos do Haddad. Se nós formos fazer essa busca matemática, é aquilo que o Lucas falou, com 2% ele emplaca, e aí?
dizer o quê? A gente não tem muita saída, não. É assumir que teremos Jair Vai ser. Bolsonaro como Agora, presidente. ambos terão o mesmo tempo de televisão, Sim, não é isso? isso aí já é bom. Assim como ambos aqui no Distrito Federal e aí no seu estado, aonde vai acontecer segundo turno, os dois candidatos ao governo, governadores, também terão o mesmo tempo. Mesmo tempo. Não haverá diferença. Ganha quem com isso, Lucas? Olha, olhando caso a caso, nós temos que, por exemplo, vai ser a estreia do candidato Jair Bolsonaro no horário eleitoral gratuito. É verdade. Afinal de contas, o que ele teve Ele até não agora tinha- foi 8 segundos. 8 segundos. Né? A partir de agora, ele tem um latifúndio de 15 minutos. Então, a estreia dele no horário eleitoral é agora, no segundo turno, enquanto o PT já vem. E aí, quando você tem um vasto tempo no segundo turno, eu ouso dizer que nós vamos ter aí, pelo menos na campanha presidencial, metade dos 15 minutos de cada um reservado a ataques ao adversário, né? Mesmo porque, como a gente já falou, faltando apenas 4% para Jair Bolsonaro chegar aos 50%, a campanha de Fernando Haddad não tem outra escolha senão o tom agressivo para tentar retirar votos de quem já votou em Jair Bolsonaro. Do contrário, se a campanha pensar apenas em ganhar votos dos outros candidatos, ele não chega lá. A única solução para a campanha do Haddad é tirar voto de quem já votou no Bolsonaro. E aí a única opção que ele tem é uma campanha agressiva do ponto de vista de acusações e denúncias. O Ciro vai para que lado, Rosa, no seu pensamento? Ontem ele declarou que ele não, ele nunca. Aí eu não sei se ele vai apoiar o Haddad. Agora, uma questão que a gente precisa chamar a atenção é em 2006, Geraldo Alckmin disputou com Lula. No primeiro turno, Geraldo Alckmin teve mais votos do que ele teve no segundo turno. Então, pegando aqui a parte que a Solange falou, que segundo turno é uma outra eleição, novas coligações, novas alianças, novas estratégias, porque você Nova cara do deputado, porque Isso. aliás, do candidato, porque Exatamente. o que o Luquinha falou aqui agora, ó, você vai ter 7 minutos e meio, é isso? 15 cada um, né? Na meia hora ali. Não, é 10 10 cada um. 10 10 cada um. 10 né? minutinhos cada um. Agora é 20. Já Exatamente. pensou um candidato ter que gastar 10 Exatamente. minutos? Eu acho que o Alckmin perdeu porque ele teve 5 minutos. Exatamente. E a gente vai ver também, Ele tropeçou o tempo todo naqueles 5 minutos, usava 2 para falar mal dos outros candidatos, não vi ninguém vencer a eleição falando mal de outro candidato. Exatamente. E a gente tem que ver também que os governadores de cada estado, que boa parte já foi eleita em primeiro turno e boa parte vai disputar segundo turno, então já existe um candidato específico para cada candidato a presidente. Então, isso daí já faz uma mudança diferente. Os senadores já estão eleitos e os deputados locais e os deputados federais já estão prontos ali. Isso aí é cada um batalhando sua base eleitoral entre um e outro candidato. Porque antes, muitos desses deputados apoiavam candidatos que ficaram de fora. Então, há um peso maior nisso daí e uma estratégia nova. Você vai poder contar com A, B, C, D. O outro conta com E, F, G. Então, fica mais difícil a gente fazer uma estratégia nisso daí. E a gente vai ver. A partir de hoje, já começa a campanha eleitoral. A partir de hoje começa uma nova campanha e a gente vai ver. Não tem essa história de descansar, não, né, Mauro? Não há descanso, não. A gente conversava há pouco e já havia uns candidatos falando, o candidato A, o candidato B já me ligou querendo apoio aqui, querendo apoio para lá. Então, isso daí começa uma nova eleição. Então, a gente pode ter reviravoltas aí. Sinceramente, Solange, apoio de candidato, de um desses que foi candidato a presidente da República, dizer que apoia este ou aquele, ou o Haddad ou o próprio Bolsonaro, isso soma voto? Soma, não tanto quanto as pessoas pensam, porque nós temos o quê? Vamos colocar, eu não sei exatamente a porcentagem, mas a cada 10 pessoas, uma é partidária. Então, não é tanto. Tem muitos que votam pelo indivíduo e não pelo partido. País não de partido e nada é a E mesma não pelo coisa. partido. Então, é complicado. É igual a gente coloca no tempo, né, de televisão. Justo que agora o Jair Bolsonaro tenha um tempo igual. Mas isso me preocupa um pouco, porque a oratória ela é muito importante.
E Jair Bolsonaro tem que trabalhar mais calma, mais paciência na oratória para não perder voto. Esse tempo de televisão vai ser complicado na mão dele se ele não souber fazer uso. Nesse aspecto, eu tenho muito medo do trabalho do PT, viu? E, acima de tudo, eu tenho muito respeito. Eles sabem fazer têm uma excelente campanha como oratória. ninguém, usam a televisão como ninguém, e a prova disso é enquanto um candidato usou sua parafernália eletrônica para aparecer deixando a imprensa do lado de fora, o outro apareceu bonito, limpinho e tudo mais. Coloca aí. Gostaria de dizer a vocês que eu me sinto extremamente honrado pelos votos que recebi hoje, que garante o Partido dos Trabalhadores no segundo turno. Quero dizer a vocês que me sinto também desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos, no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade, particularmente em 2018, inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, mas com também muito senso de responsabilidade. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque, de forma incansável, justiça social. Nós achamos que há muita coisa em jogo no Brasil de 2018. É uma eleição incomum. É diferente do que aconteceu, eu diria, de 89 para cá. É uma eleição muito diferente de todas que nós já participamos. Nós vamos enfrentar esse debate, nós queremos enfrentar esse debate muito respeitosamente. Muito respeitosamente. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Nós não portamos armas, nós não... Fala do Haddad aí, né? Assim como eu falei pro Bolsonaro, cuidado, não menospreze o povo que está lá do lado de fora, não. Eu vou dizer para o Haddad também, cuidado com essa senhora que está do seu lado, com essa cara de quem comeu e não gostou. Né? De antes do primeiro turno, ela está com essa cara de quem comeu e não gostou. Não é mesmo? Ela se elegeu a senhora ali? Gleisi Hoffmann se elegeu deputada federal pelo estado do Paraná. Faz parte aí do time de senadores que, por assim dizer, rebaixaram seu posto saindo do Senado Federal e indo para a Câmara dos Deputados. Gleisi Hoffmann, Aécio Neves. O Aécio se elegeu em elegeu, Minas, né? Se elegeu com uma votação... Não teve 1 milhão de votos que ele queria. Sem uma votação sem destaque, é verdade, mas se elegeu também deputado federal. Ainda bem, né? Rossi Barreto, a palavra do seu candidato, olha, do candidato do PT ali o candidato Haddad, ele tem o poder da oratória, como disse Solange aqui, ele é professor universitário e está dentro desse discurso mesmo, né? Exato, ele fala bem, ele usa esse poder de palavras assim, bem colocadas na hora certa, diferentemente do Jair Bolsonaro, que já tem um debate assim mais forte, Verdade. mais impulsivo, né? Isso ele tem que ter cuidado. Ambos têm que ter cuidado para falar o que não desagrade a população. E eu insisto a dizer que, segundo turno, uma nova eleição. Com certeza. Agora tem que tomar um cuidado danado de mudar o verbo, não tem não, Solange? Veja bem, o Bolsonaro sabidamente, e eu acredito até que a sua preferência por parte dos eleitores é pelo dedo em riste dele. O Brasil está pedindo, possivelmente, um candidato e futuro presidente com pulso firme. Eu acho que foi a grande falha da Dilma, que ela entrou com pulso firme e ensinaram que ela tinha que ter jogo de cintura, ela se lascou a partir daquele momento, e ele pode também, porque estão falando, por exemplo, que seria já uma estratégia para segundo turno de ele ficar mais light. O mais light para o Bolsonaro não seria terrível, não?
Não seria bom, não combinaria com o perfil dele. Quando eu falo que ele tem que ter cuidado na oratória, não é mudar as defesas que ele faz, não, mas saber se colocar para que não haja uma interpretação diferenciada. Verdade. Igual quando ele fala da mulher. Eu já tive a oportunidade de estar com o Jair Bolsonaro uma vez na Câmara, e ele é extremamente gentil, educado. Verdade. Agora, a mulher que não procura entender, conhecer e ler sobre Jair Bolsonaro, já tem uma interpretação diferenciada, o que eu não acho errado também. Ele chega e fala de maneira que não agrada, então ele tem que trabalhar isso, trabalhar um pouco mais, porque a Haddad sabe, tem uma boa oratória e sabe chegar nas questões de maneira que não agrida. E Jair Bolsonaro tem que aprender um pouquinho disso. Você entende que um tem uma boa ajuda de equipe e o outro não tem? Sim, sim, perfeitamente, perfeitamente. A Haddad tem uma equipe espetacular, que é a do PT, está muito bem assessorado. E Jair Bolsonaro, ele entrou, ele meio que... isso, né? Trabalha com o coração, né? Sim, e aí vem o povo, né, os seus apoiadores, inclusive, que muitas vezes o atrapalham na internet, porque colocam cenas que são agressivas e embaixo colocam, assim vai ser o governo de Jair Bolsonaro. Isso acaba atrapalhando, isso é falta de assessoria. Mas parece que ele quer mudar isso. Ele falou direto para o povo do Nordeste, ele reconheceu que hoje o povo do Nordeste, né, carente, necessitado, que busca o seu bem-estar, evidentemente, e que ele parece que vai querer oferecer alguma coisa importante também. Que bom. Né? Eu acho que também passa por aí. Não passa não, Lucas? Eu acho que deve ser uma das partes centrais da campanha de Jair Bolsonaro tentar conquistar um percentual maior de votos, sobretudo no Nordeste, né? Você vê, ele próprio disse, ele ganhou em 4 regiões, perdeu em uma. Aí a gente já viu isso acontecendo, né, em outras eleições. Mas a verdade é que o PT, costumeiramente, isso não aconteceu agora no primeiro turno, mas geralmente coloca uma diferença muito grande de votos no Nordeste. E essa diferença não aparece para outros candidatos nas outras regiões, né? Os candidatos do PSDB tradicionalmente ganhavam no Sudeste, no Sul. Dessa vez, Jair Bolsonaro ganhou no Sudeste e no Sul, mas a questão é que a diferença de votos da vitória no Sul e no Sudeste não é parecida com a diferença de votos do Nordeste, né? Eu acredito que ele vai centrar fogo na campanha aí, tentando conquistar um eleitorado que outrora já foi o eleitorado do PT no Nordeste. Acho que ele vê aí onde ele tem um maior potencial de crescimento. Na região Nordeste, é natural também que o Haddad faça o movimento contrário, vá tentar buscar votos onde perdeu região Sul e Sudeste. Ganham, acho que todos os dois candidatos nos lugares onde há eleição para segundo turno, não anda? Né? Porque eu acho que vai mais devagar nos estados, por exemplo, como Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Paraná, onde nós tivemos, né, tem Pernambuco também, né, que o governador foi eleito no primeiro turno. Não terá aquela força de campanha de um governador. Eu acho que isso deve complicar um pouquinho. Em alguns casos, talvez vá para a rua, né? Se você tirar, por exemplo, no Ceará, com Camilo Santana, com uma votação para lá de expressiva, 70 e tantos %, é natural que ele volte à rua pedindo voto para Fernando Haddad. Enquanto em outros locais, por exemplo, em Pernambuco, Paulo Câmara talvez não esteja tão disposto a voltar às ruas e pedir voto para Fernando Haddad. Acho que cada situação aí deve ser analisada de forma individual, porque tem muito a ver com a filiação partidária, né, e o comportamento de cada governador. Essa né? que é a verdade, né? Eu gostei da charge do Correio. Não é charge, não. Né? Fizeram tipo charge para a primeira página do Correio Brasiliense, né? Colocando aí os 29%, que foi quase isso mesmo, do Haddad, né? E 46% do Bolsonaro, numa queda de braço aqui, que não vai ser fácil. É brincadeira, né? Muito boa mesmo. Mas vamos nós. Vamos falar um pouquinho agora de mudanças Câmara Federal, mudança no Senado Federal, e que isso vai trazer possivelmente alguma diferença para quem for eleito presidente da República. Você deu uma estudada nisso, Rocha? Celso, eu observei bastante, a Câmara deu uma renovada acima do esperado, acima do que muitos uma renovação analistas plena, né, mano?
imaginava acontecer. Ficaram figuras históricas de fora do Senado, em diversos estados. Entrou pessoas que jamais as pessoas imaginavam, contrariando pesquisas. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Nordeste em si, ficou no Norte também, Romero Jucá de fora, Eunício de fora, no Ceará, e outras figuras, no Maranhão, Edson Lobão de fora, Sarney, filho de fora, Rosiana Sarney perdeu a eleição no primeiro turno para Flávio Dino. Então, aconteceu muita coisa que as pessoas não esperavam. E é nessa forma que eu te falo. Você está dizendo que no Maranhão ninguém esperava a vitória do Dino? Em primeiro turno, as pessoas suspeitavam, não entendi. imaginava que seria dessa forma. Entendi. E a gente tem que observar também, Celso, que o resultado das urnas traz, assim, um pensamento diferente que a sociedade está fazendo e o que elas está requerendo. Muitas vezes as pessoas caladas, as pessoas imaginavam que o Congresso não ia ter essa renovação expressiva, ia continuar votando nos mesmos candidatos que votavam. Por isso que eu falo que a agenda do PT e a agenda do PSDB, embora se mostre progressista, não atende mais à demanda que a sociedade está precisando. Quando você fala aí que o discurso do Bolsonaro é mais rígido, é mais voltado para a transformação através da força, as pessoas muitas vezes querem força, isso. É pulso firme, mano, velho. Sim, pulso Ninguém firme. quer um governo Aham. que... A gente tem que lembrar do atual. Ele fala uma coisa de manhã, à tarde ele fala outra coisa completamente diferente. O que o povo está querendo é alguém que saiba como governar. Sim. E que, ao dizer uma determinada coisa, siga naquele ritmo. Sim, mas exatamente. Mas o que a gente tem que entender do governo, que está se referindo ao governo federal, ele foi eleito para ser vice-presidente. Então, diferentemente dos que estão aí disputando voto a voto para que seja um representante eleito pela maioria. Então, a gente vê que ele não corresponde a isso e ele vem representando o que a sociedade está querendo, que é uma pessoa que o represente, diferentemente dessa dicotomia que há muito tempo vem trabalhando no Brasil, desde a saída de Fernando Collor. Os outros governos que entraram estão aí batalhando e trabalhando nessa dicotomia. Então, as pessoas querem um novo representante, uma pessoa que possa representá-las. Me chamou a atenção, Lucas, e também, a votação, por exemplo, de candidatos eleitos. O PT, que era tido e havido até pouco tempo como um partido em decadência, pelo menos no momento, ainda tem a maior bancada eleita. É verdade que conquista a maior bancada, mas perde mais de 10 parlamentares. Eu sei disso, mas, poxa, chegar a 56 não é mole não, mano, velho. Não é não. Mas imagine você que, apesar da maior bancada, ele apresenta ele não cresceu, ele diminuiu de tamanho, né? Sobretudo com votação expressiva no Nordeste. Muita gente falava, há 3 anos atrás, a gente certamente não diria este número para deputados eleitos do PT. Certamente, há 3 anos atrás, nós prevíamos uma diminuição do partido muito maior do que essa diminuição que aconteceu. Quem cresceu, então, foi o PSL. É o maior vitorioso nas eleições proporcionais de 2018. Que é o partido do candidato Bolsonaro. Conquista a segunda maior 46 bancada na Câmara deputados dos eleitos. Deputados. Mostra a força do candidato Jair Bolsonaro, conquista 4 senadores no Senado Federal, mostra a força do presidente, consolida um fenômeno Bolsonaro. A gente lembra que a única pessoa que fez algo parecido nas eleições proporcionais, levando tanta gente para dentro do Congresso, foi Luiz Inácio Lula da Silva, na sua campanha de reeleição, em que fez um verdadeiro limpa dentro do Congresso Nacional, tirando todo mundo que ele considerava adversário e colocando partidários seus, e sai fortalecido Jair Bolsonaro, mas ainda sem maioria consolidada. É um cenário na Câmara dos Deputados totalmente fragmentado. Nós temos aí
um recorde de partidos com representação dentro da Câmara dos Deputados, e certamente com um cenário de difícil formação de maioria para quem quer que seja eleito presidente da República. Agora, acho que a maior manifestação de novidade foi dentro do Senado Federal, não foi, não, Rosa? Foi no Senado Federal, exatamente. Rapaz, chegou gente na frente. Vamos pegar os 3 estados principais aí, que você dava a Dilma eleita em Minas Gerais, Suplicy eleito em São Paulo, e tem mais um, que seriam outros 2 no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aham. Né? E acabou chegando um candidato que estava lá na rabeira, não é isso? Exatamente. Aham. Celso, Ligado ao Bolsonaro, inclusive. é ligado ao Bolsonaro. Eu vi um crescimento semelhante numa manifestação dessa, que um partido nanico deu uma consolidada, uma ampliada e depois foi praticamente extinto. Foi a época que Fernando Collor foi eleito em 89. Quando ele foi eleito pelo partido nanico, PRN, houve essa manifestação também para cima do PRN. O PRN se cresceu de um certo modo, e a partir de 92, com o impeachment do presidente Collor, ele se fragmentou. Eu vejo uma manifestação em relação a isso e vejo um ciclo bem parecido. Você falou aí, uma pessoa de pulso firme, pulso forte, aí era aquele caçador de Marajá, o camarada que pulava de paraquedas, lutava karatê. Né? Exatamente, e num sentido sem uma base sólida, sem pilares de sustentação baseado em consolidações e construções democráticas. Isso que fazem as pessoas nesse sentido. No presidencialismo não tem como governar se você não tiver jogo de cintura para negociar. O próprio Collor depois descobriu. Eu só fui cá. Ele peitou o Congresso. Eu perdi o meu mandato porque não tive jogo de cintura. Exato, peitou. A gente sabe, se naquele momento ele não fosse tão arrogante quanto foi, né? Por isso que eu ele vejo teria semelhanças. permanecido, com certeza. Solange, e agora? O que eu faço com esses 2 candidatos? Então, nós estávamos, o Rossi até colocou sobre o pilar de sustentação, né, que é necessário. Eu acredito que o Bolsonaro, o maior pilar de sustentação que ele tem hoje é a insatisfação do povo com o antigo modelo de se fazer política na televisão. E ele chega e fala o que o povo quer ouvir. Na verdade, todos nós somos contra algumas punições para o menor em idade quando comete crime, mas quando bate a nossa porta, nós mudamos de opinião. Então, Bolsonaro veio e chutou o balde em relação a isso. Então, hoje, eu estou falando agora como cidadã, eu acredito que esse é o maior pilar de sustentação da campanha dele, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. E é o que vem arrastando ele, Rossi, porque as pessoas elas estão muito preocupadas com o que o povo vai pensar em relação às pesquisas. Mas aquele indivíduo que vai para frente das câmeras, que ele vai defender algumas causas, quando a violência, a agressividade bate à porta dele, ele pisa no freio. Não, peraí, realmente, esse não é o Brasil que eu quero. A violência, a agressividade, enfim, é o maior pilar dele, na minha opinião. Vamos marcar logo um programa aqui. Com quanto tempo você acha? Olha, já estão mandando a gente encerrar já. Eu sou muito obediente, entendeu? Com quanto tempo você acha que, depois de começar a campanha de segundo turno, a gente pode dizer alguma coisa vamos dizer, quem está chegando lá? Tem? Eu acho que passada uma semana do segundo turno, a gente já tem um panorama bem desenhado sobre para onde caminha as eleições. Você já está convidado para daqui uma semana, tá? Tá certo. Rossi. Eu também faço ideia de que com 8 dias a gente já tem uma base. Agora, mais forte, mais consolidado, a partir do 3º, 4º programa eleitoral. Você mudaria o quê a partir desses dias todos? Nada. Não, algumas mudanças vão acontecer, sim. Eu acredito que entre 8 a 10 dias possamos fazer um mapa exato daquilo que vai acontecer, porque hoje nós temos... 8, 10 dias vão sobrar 5 dias. Exatamente. Em 5 dias você faz uma mudança numa eleição? É o que eu estou te falando, a gente consegue fazer um mapa entre uma semana, 8 dias a 10 dias, a gente tem como saber o que vai acontecer.
É verdade. Hoje é complicado afirmar algo. Nós vimos em poucos dias a eleição do Distrito Federal, que a gente Sim. acabou quase não falando dela. Amanhã a gente fala mais um pouquinho, né? Amanhã eu vou receber o candidato eleito Isalci Lucas aqui, né? Deve vir o Gabriel, que também é um cientista político. Me parece que o Rócio Barreto também já deu o ok também, né? Conte e a gente comigo. faz um programa para amanhã. Tá bem? E a gente continua falando de política. Vamos parar por aqui, que senão vamos cortar meu ponto lá. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Grande Celso. abraço para Obrigado. você.